mais uma videoaula da Nasajon Sistemas. Nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre a SF, Escrituração Contábil Fiscal. Vamos ver as principais configurações e o modo de geração desse arquivo, que deve ser apresentado à Receita Federal pelo validador da SF. Então vamos lá. No primeiro passo, aqui no módulo de Sistemas, Empresas Manutenção. Temos aqui o botão Qualificações, onde será necessário informar o ano inicial, o ano final e qual a qualificação da empresa. Se ela é PJ geral, componente do sistema financeiro, seguradora, entidade aberta de previdência complementar, sociedade de capitalização ou plano de saúde. Então eu marco aqui qual a qualificação da minha empresa, clique em gravar. Aqui eu informei que de 2016 a 2017 a minha empresa era PJ em geral, mas nada me impede de cadastrar aqui que a partir de 2018, por exemplo, a minha empresa seja componente do sistema financeiro. Então, só não pode repetir o mesmo ano. Agora, aqui no módulo de Sistema Configuração Geral, eu preciso informar o plano referencial até 2013, se ele era da Receita ou do Banco Central do Brasil, qual o tipo do plano referencial da SF e da SCD, se ele é PJ em geral lucro presumido, financeira, seguradora, imune e isenta, financeiras ou seguradoras imunes e isentas. Marca a opção aqui de autocompletar o nome da conta e não considerar contas sem saldo anterior em movimentação na SCD e SF. Essa opção é importante porque será necessário referenciar as contas analíticas do nosso plano de contas. E para que não seja necessário referenciar todas, podendo referenciar somente as com saldo em movimento, a gente marca essa opção, que na geração do arquivo, do SPED, o sistema contábil, ele vai desconsiderar essas contas que não tiveram movimento e nem tem saldo. Aqui marcamos a opção de considerar o sócio como signatário, partindo do princípio que o sócio já está cadastrado, que nós vimos em videoaulas anteriores, eu seleciono aqui essa opção, seleciono o sócio e aqui a função. Tem aqui também as opções dos livros, livro diário, caixa e razão, para numerá-los, página inicial, número do livro e número de folhas. Clique em gravar. Aqui no cadastro de sistema estabelecimento, eu preciso em outros dados informar o meu contador. Então, partindo novamente do princípio que o contador também já está cadastrado, que nós vimos como cadastrá-lo em videoaulas anteriores, eu seleciono aqui o meu contador e clico em gravar. Agora no módulo de cadastro, eu preciso realizar a referência do meu plano de contas com o plano de contas da Receita Federal e também tenho as opções aqui do cadastro dos contadores, dos sócios e dos signatários. Então vamos primeiro para o plano de contas. Precisamos importar o plano de contas aqui em plano de contas, plano referencial. Clicando aqui no botão importar, eu seleciono as tabelas que eu quero e informo o local de instalação do meu SPED SCD. Então eu preciso ter o SPED SCD instalado na mesma máquina que o sistema. Selecionei, clique em processar e o sistema vai apresentar as tabelas dessa maneira aqui, importadas. Agora venho aqui em plano de contas, vincular referencial, SCD e SF. Do lado esquerdo eu tenho o plano da Receita e do lado direito um plano de contas da empresa. Preciso selecionar a conta que eu desejo da Receita Federal e a conta do meu plano de contas, por exemplo, selecionei a conta clientes e quero vinculá-la à caixa filiais, por exemplo. Seleciono as duas, clico em vincular, a minha conta cliente vai aparecer aqui e eu clico em gravar. A pesquisa, ela não é feita pelo nosso plano de contas. Vocês podem perceber que alterando as contas do nosso plano de contas, não muda aqui a conta que está vinculada. Ela é feita pelo plano de contas da Receita, pelo plano de contas referencial. Se eu mudar a conta do plano referencial, ele vai mudar a conta que está referenciada, informando qual é a conta que eu já referenciei. Para minimizar as chances de erros na importação do arquivo, foi criado aqui um filtro
botão filtrar, ocultar contas contábeis vinculadas. Se eu selecionar essa opção e clicar em filtrar, todas as contas do meu plano de contas que já foram vinculadas vão sumir aqui dessa tela do plano de contas contábil. Porque é muito importante referenciar a conta do plano de contas da empresa uma única vez. Se eu referenciar ela mais de uma vez, eu vou ter duplicidade desse saldo. Na tela de cadastro, plano de contas manutenção, existe uma marcação do lado esquerdo com um xizinho vermelho nas contas que ainda não foram referenciadas e um tiquezinho verde nas contas que já foram referenciadas para facilitar a verificação das contas referenciadas. Temos aqui o cadastro dos contadores, onde eu preciso preencher todo o cadastro. Qualquer campo deixado em branco vai gerar erro na validação do arquivo. O cadastro do signatário, que é a pessoa responsável por assinar o arquivo. Se o sócio for ser considerado signatário, eu não preciso cadastrar ele também como signatário, basta eu marcar aquela opção em Sistema Configuração Geral e informar aqui qual é o sócio que vai ser considerado signatário. Então, vai assinar o meu arquivo da SF, esse sócio que eu considerei como signatário e o contador. Se não for o sócio a assinar, eu preciso cadastrar aqui um signatário preenchendo todos os campos. E temos aqui também o cadastro dos sócios. Então, o sócio também precisa ter todo o seu cadastro preenchido. Aqui eu já preenchi. Vou clicar aqui em alterar para poder verificar a tela de cadastro. Então, preciso preencher todas as informações do sócio para que não haja erro na importação do arquivo. Depois de preencher todo o cadastro do sócio, eu preciso selecionar o sócio e clicar em percentual de participação. Esse percentual de participação, eu preciso clicar em adicionar. No caso, eu vou clicar em alterar, porque eu já cadastrei. Informar aqui o início, a data em que essa pessoa se tornou sócio, a data final, se tiver uma data estipulada para que o sócio deixe a sociedade, o capital total e o capital votante desse sócio. Se eu tiver mais de um sócio, eu preciso fazer a mesma coisa no segundo. Preenchi todo o cadastro do sócio, seleciono ele, clico em participações, informo a data de início da sociedade, data final se tiver. A data final é o único campo que não é obrigatório. E o percentual total e o votante desse sócio na empresa. É muito importante ficar atento ao fato de que a soma dos percentuais de todos os sócios não pode ultrapassar 100%. Feito isso, clico em gravar e sair. Agora que já vimos todo o módulo de cadastro, vamos para o módulo LALUR. Esse módulo LALUR ele é obrigatório preenchimento para as empresas optantes pelo lucro real. Aqui no LALUR eu vou configurar o meu LALUR e o meu LACSE. Só as empresas optantes pelo lucro real vão precisar apresentar esse relatório. Então faço os lançamentos da parte A, contas da parte B e os lançamentos da parte B, como nós vimos na videoaula anterior relacionada ao LALUR. Agora, na geração do arquivo, aqui no módulo de obrigações federais, SF, Instituição Contábil Fiscal. Ele vai me abrir esse módulo, onde eu vou ter a opção de 2 layouts. O layout 01, ele é relacionado à escrituração, ao período, ao exercício de 2014, que foi entregue em 2015. O layout 02, ele é relacionado ao exercício de 2015, que foi entregue em 2016 e posteriores. Então, preciso selecionar aqui o período que eu vou gerar, data inicial e data final da geração do meu arquivo. Agora que eu já selecionei o layout, a data inicial e final do arquivo, informo aqui o local onde o arquivo vai ser salvo. Então, eu selecionei aqui a área de trabalho e agora eu vou criar um layout para poder configurar para a geração desse arquivo. Então, vou clicar aqui em configuração, excluir esse layout para poder fazer com vocês. Clicar em adicionar
Vou selecionar aqui o layout desejado, no caso, como eu quero gerar de 2016, layout 002, código 2016, descrição 2016, cliquei em gravar. Então eu criei um layout, agora eu preciso configurar os registros dentro deles. Clico aqui em registros, e ele vai me abrir esse módulo onde eu tenho o bloco 0 e o bloco Y. O bloco 0 refere-se à abertura, identificação e referências. E o bloco Y, informações gerais. Então, eu vou precisar preencher todos esses blocos. O primeiro bloco é o 0000, que é a abertura do arquivo digital e identificação de pessoa jurídica. Eu dou 2 cliques sobre ele e ele vai me abrir a tela de configuração. Eu posso perceber que cada tela tem uma forma de preenchimento diferente. Para facilitar o entendimento e o preenchimento, aqui na parte inferior da tela tem observações dos campos, conforme o manual da SF. Todas essas observações foram tiradas do próprio manual da SF. Então é muito importante, antes de preencher qualquer campo, ler essa observação, porque ela vai auxiliá-los à configuração. Então aqui o primeiro campo é o nome empresarial. Se eu tiver dúvida, eu vou ler aqui embaixo, ó, nome empresarial da pessoa jurídica ou da sociedade em conta de participação. Eu tenho 2 maneiras de configurar esses campos. Uma é digitando o nome, o que é pedido no campo, no caso aqui o nome da empresa, Nasajon Sistemas. A outra maneira é clicar nesses 3 pontinhos do lado direito e selecionar a fórmula. Essas são fórmulas que vão puxar a informação do próprio cadastro da empresa. Então vou procurar aqui o nome empresa, localizei aqui, dou 2 cliques para que apareça a fórmula aqui e clico em confirmar. Com isso a fórmula vem para cá. E eu preciso verificar quais são os campos que a minha empresa tem necessidade de preencher e preenchê-los corretamente. Então, ó, indicador do início do período, 0 para regular, 1 para abertura, 2 para resultante de cisão e 4 para início de obrigatoriedade de entrega no curso do ano calendário. Então, regular. Indicador de situação especial, 0 para normal, 1 para extinção, 2 para fusão, incorporação incorporada, incorporação incorporadora, cisão total, cisão parcial, desenquadramento de imunes e isentas ou inclusão no simples. No caso, normal. Patrimônio remanescente em caso de cisão, necessário para controle de saldos da conta da parte B do LALU. Se você tiver algum patrimônio remanescente, se não tiver, deixe em branco. Data da situação especial ou evento. Informar a data de deliberação do evento ou, em caso de extinção da pessoa jurídica, a data em que se ultimou a sua liquidação. Como eu não tenho nenhuma situação especial, eu não vou preencher. Escrituração retificadora. S para retificadora, N para original ou F para original com mudança de forma de tributação. No caso é original, eu vou preencher com o N. Número do recibo da SF anterior. Este campo deve ser preenchido com um número constante no recibo de entrega da última SF transmitida, nos casos de retificador igual a S ou F. Como não é retificadora, como é um arquivo original, uma escrituração original, eu não preencho. Clico aqui em gravar para salvar as minhas informações e vou para o próximo registro, 0010, que é o parâmetro de tributação. Dou 2 cliques nele e vai me abrir essa opção. Aqui, ó, existe uma marcação de validação obrigatória. Caso eu preencha o meu campo de forma incorreta, por exemplo, se o meu campo ele só permitir 14 caracteres e eu colocar 15, ele vai ficar em vermelho. Se o preenchimento tiver conforme o sistema aceita, vai ficar verde, da mesma maneira que está essa fórmula aqui. Hashcode da SF do período imediatamente anterior a ser recuperado. Aqui embaixo a informação, as observações que vão ajudar o preenchimento. Então, caso eu esteja gerando uma SF onde será necessário recuperar a anterior, por exigência da Receita, eu informo aqui o hashcode dessa escrituração. Indicador de optante pelo refis. S para sim, N para não.
Indicador de habitante pelo país, sim ou não. Forma de tributação. Aí vem aqui as formas de tributação. 1 para lucro real, 2 para real arbitrado, 3 para presumido real, 4 para presumido real arbitrado, 5 para presumido, 6 para lucro arbitrado, 7 para presumido arbitrado, 8 para imune e 9 para isenta. Então eu vou inserir a forma de tributação. No caso aqui, vamos supor que seja lucro presumido, então vou informar o 5. Indicador do período de apuração do IR e da contribuição social, trimestral ou anual? Então eu informo aqui, trimestral. Qualificação da pessoa jurídica. Eu posso utilizar a fórmula, selecionando aqui nos 3 pontinhos, conforme está, ou eu posso apagar e informar aqui, ó, 01 PJ em geral, 02 é componente do sistema financeiro, 03 é uma sociedade seguradora, então PJ geral, 01. Forma de tributação no período, 0 para não informada, R para real, P para presumido, A para arbitrado, E para real estimativa. A importância de sempre ler essas observações é saber como preencher o campo. Então aqui, ó, a forma de tributação no período, considerando para cada trimestre no formato XXXX, onde X é igual a, e tem as formas de preenchimento. Então, nesse caso, não importa se a sua empresa é anual ou trimestral, tem que preencher como se você tivesse um trimestre para cada período. Então, são 4 preenchimentos. Então, no meu caso, que é presumido, PPPP. Isso eu estou informando que eu tenho operações nos 4 trimestres e que todas essas operações são lucro presumido. Supondo que a empresa tenha começado no 2º trimestre, então eu vou informar 0, o primeiro trimestre não existiu, PPPP. Supondo que a empresa tenha sido extinta no 3º trimestre, então eu informo PPP, que ela existiu nos 3 primeiros, e 0 no último. Então vou colocar aqui 4 P's. Forma de apuração da estimativa mensal. Então, ó, indicação da forma de apuração da estimativa mensal, quando o registro de forma de apuração, que foi esse que nós informamos aqui em cima, for igual a A, considerando o formato 12x, onde x é referente a cada mês. E aqui tem as informações. Ó. 0 fora do período, se não existiu período, S é receita bruta, B se é balancete ou balanço de suspensão. Então, como o meu não é A, eu não vou preencher. Estruturação. Estruturação C, se eu sou obrigado a entregar a ECD ou se a entrega é facultativa com recuperação de dados. L, livro caixa, ou não obrigadas a entregar a ECD ou entrega facultativa da ECD sem recuperação de dados. Ou seja, se quiser recuperar a ECD para recuperar o balanço e a DRE, vai preencher com C. Se não quiser, vai preencher com L. Porém, a importância de ler é tão grande que é verificado que aqui no final nós temos, ó, caso a empresa não esteja obrigada a entregar a ECD, mas facultativamente entregue a ECD para a recuperação dos dados da SF, deve ser preenchido C. Exemplos. Lucro real, não preenche o campo. Lucro presumido, preencher L quando utilizar o livro caixa, ou seja, não recuperar os dados da ECD. C, quando quiser recuperar. Mesma coisa para imunes isentas. L, quando não quiser recuperar ou não for obrigado a recuperar os dados da ECD. E C, para quando for obrigado a recuperar. No caso, eu vou supor que essa empresa seja obrigada, então coloco C. Tipo de pessoa jurídica imune isenta. Como uma empresa é uma empresa que é presumido, não é imune nem isenta, eu não vou preencher esse campo. Apuração do IR para imunes isentas, só para imune isento, não preencho. Apuração de contribuição social. Optante pela extinção de RTT no ano calendário de 2014, sim ou não? No caso aqui, não. Existe diferença entre a contabilidade societária e o FCONT? Sim ou não? Aí tem uma observação. Ó. Se o registro 010, optante por RTT, que é esse de cima aqui, for igual a N, deve ser preenchido. Caso contrário, se ele for igual a S, não deve ser preenchido esse campo.
Então, existe diferença entre a contabilidade societária e a FCONT? Nesse caso, não. Então, preenchi todos os campos, clico em gravar. Registro 0020, parâmetros complementares, eu dou 2 cliques nele e vai me abrir o módulo. Aqui nós temos algumas informações, por exemplo, sujeita a alíquota de contribuição social de 9, 17 ou 20%, 1 para 9, 2 para 17, 3 para 20. Então, no caso aqui, 1. Administradora de fundos de clube de investimento? Não. Participação em consórcio de empresas? Também não. Operações com o exterior? Não. Todas essas opções têm o esclarecimento aqui embaixo, as observações que vão ajudar a esclarecer como preencher e quando preencher. Então aqui, operação com pessoa vinculada? Não. Enquadradas no artigo 48 ou 49? Também não. Participações no exterior? Não tem. Atividade rural? Também não. Existência de lucro na exploração? Não. Isenção e redução dos impostos? Não. Então vai preenchendo conforme o próprio sistema vai orientando nas observações aqui embaixo. É só verificar, ler as observações, que não vai ter erro, não tem como errar esse preenchimento se houver a análise dessas observações. Se houver algum preenchimento errado, na hora da importação para o SPED-SF, ele vai retornar com uma mensagem de erro. Então, depois que foi feito todo o preenchimento desse campo, desse módulo, clique em gravar e vai para o próximo. Registro 0030 são dados cadastrais. Aqui, por padrão do sistema, ele já vem todos os campos preenchidos com fórmulas. São fórmulas que são usadas para tirar essas informações do cadastro da empresa. Mas se desejar não utilizar essa fórmula, você pode apagar e digitar a informação desejada. Depois de preencher tudo, clique em gravar e vai para o próximo bloco, no caso, bloco Y, informações gerais. Y540 é a discriminação da receita de venda dos estabelecimentos por atividade econômica. Então, clico 2 vezes sobre ele e preencho. O CNPJ já veio preenchido, mas eu quero preencher manualmente. Vocês podem ver que com o campo validação obrigatória marcado, eu não consigo ultrapassar a quantidade de dígito necessária. Com ela desmarcada, eu consigo passar e a minha informação, o meu preenchimento ficou em vermelho porque está preenchido de maneira incorreta. Preenchi de maneira correta, vou marcar aqui validação obrigatória para me ajudar. Receita de vendas, aqui eu posso informar, aqui embaixo ele diz o que é considerado receita de venda. Informo aqui o valor da receita de venda. O KNAI do estabelecimento, estou utilizando a fórmula aqui, que foi tirada daqui da nossa pesquisa, onde tem o nosso quadro de fórmulas. E preenchi todos os 3 dados, clique em gravar. O registro 671 são outras informações para o lucro real. Então, se a sua empresa é optante pelo lucro real, é necessário o preenchimento. Então, clica 2 vezes, abre o registro e realiza o preenchimento de acordo com as observações. Depois de ter realizado todo o preenchimento, clique em gravar. Registro 672, outras informações para lucro presumido ou lucro arbitrado. Clica 2 vezes, se a sua empresa é lucro presumido ou arbitrado. Preenche todos os campos de acordo com as informações necessárias, com as observações aqui embaixo. É só ler a observação que eu vou saber qual campo eu devo preencher e como preenchê-lo. Depois que eu preencher todos os campos, clico em gravar e terminei o preenchimento. O bloco Y, para quem é imune ou isento, só vai preencher o Y540. O Y671 é para lucro real e o 672 para presumido ou arbitrado. Agora que eu já realizei todas as configurações para a geração da minha SF, eu clico em sair e volto aqui para a tela inicial. Aqui eu seleciono a empresa que eu quero gerar e informo qual é o layout, no caso de 2016, e depois eu clico aqui em gerar. Se ainda quiser visualizar as informações antes da geração, eu seleciono e clico em simular. Então o sistema vai carregar as informações dessa empresa e vai abrir aquele quadro que nós preenchemos, só que com as informações demonstrando o que foi
preenchido até pelas fórmulas. Por exemplo, aqui ele puxou o nome da minha empresa, curso contábil, onde eu utilizei a fórmula. Nos parâmetros complementares, todo o preenchimento que foi feito. Aqui é só para visualização, eu não consigo editar, eu estou simulando a geração desses meus registros. Dados cadastrais, todos eles foram utilizados fórmulas, então ele busca as informações do cadastro da empresa. Então, preenchi todas as configurações, criei meu layout, preenchi todos os campos necessários, informei aqui a configuração, cliquei na empresa, clico em gerar. Caso tenha várias empresas, como por exemplo aqui temos 4 empresas, e todas as configurações sejam iguais, você pode selecionar a mesma se você tiver usado as fórmulas. Porém, se você quiser copiar, criar um layout para cada uma, supondo que eles tenham uma ou duas coisas só de diferente, para você não ter que configurar tudo, aqui em configuração, copiar, você consegue copiar o layout, por exemplo, layout 2016, eu vou copiar ele para o 2016/2 e clico em confirmar. Com isso, ele copia totalmente as informações do layout de origem para o layout de destino. Vou abrir aqui o layout para vocês verem. Todo o preenchimento que eu fiz no layout 2016, eu copiei para o layout 2016.2. Então, depois do preenchimento, seleciono a empresa que eu quero gerar, marco aqui o flagzinho no gerar, seleciono o layout da configuração, informo o período inicial e o período final e coloco aqui o caminho onde ele vai ser salvo e clico em gerar. O sistema vai carregar todas as informações para gerar o nosso arquivo e vai apresentar a mensagem de geração concluída com sucesso. Agora é só pegar esse arquivo que foi gerado e importar no validador do SPED-SF. Esse validador do SPED-SF, Extração Contábil Fiscal, ele está disponível no site da Receita Federal. Muito importante estar sempre verificando que a Receita pode realizar atualizações e disponibilizar uma nova versão desse validador. Então, sempre muito importante verificar essas atualizações da Receita e sempre atualizar, instalar o validador mais recente. Depois pega esse arquivo, importa nele e valida. Depois que a validação estiver concluída com sucesso, é só assinar e transmitir. Então, nessa videoaula, nós aprendemos a como configurar e gerar o arquivo da SF. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.